última aula falamos da importância da arqueologia no estudo do Antigo Testamento. Nesta aula vamos tratar acerca de um dos mais importantes achados arqueológicos do século XX, os manuscritos do Mar Morto, também conhecido como manuscritos de Qumran. Essa descoberta trouxe clareza sobre a vida e sociedade judaica na época do Segundo Templo. Também serviu para calar as vozes críticas sobre os textos bíblicos. A arqueologia é uma grande ferramenta para entender a Bíblia. Ela revela como era a vida nos tempos bíblicos, o que as passagens obscuras da Bíblia realmente significam, e como as narrativas históricas e os contextos bíblicos devem ser entendidos. A arqueologia também ajuda a confirmar a exatidão de textos bíblicos e o conteúdo das Escrituras. Ela tem mostrado a falsidade de algumas teorias de interpretação da Bíblia, tem auxiliado a estabelecer a exatidão dos originais gregos e hebraicos e a demonstrar que o texto bíblico foi transmitido com um alto grau de exatidão. Aqui nós vemos os arqueólogos trabalhando num sítio arqueológico. O achado de antigos manuscritos tem dado uma importante contribuição ao estudo da Bíblia. Embora no passado a maior parte do trabalho arqueológico estivesse voltado para a história bíblica, hoje ela se volta crescentemente para o texto da Bíblia. Até recentemente, os manuscritos hebraico do Antigo Testamento mais antigo era datado aproximadamente do ano 900 da era cristã. Temos um exemplar de um manuscrito massorético. A descoberta em 1947 dos manuscritos do Mar Morto, ou manuscritos de Qumran, lançou uma nova luz sobre a história da transmissão dos textos sobre o trabalho dos copistas. Os copistas das Escrituras eram uma profissão em Israel. Esdras capítulo 7, versículo 6 e Salmo capítulo 45, versículo 1. Todos os manuscritos encontrados, exceto um, datam do segundo e primeiro séculos antes de Cristo. São os manuscritos mais antigos que existem. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de 972 textos e fragmentos de textos encontrado em cavernas de Qumran, no Mar Morto, em 1947 e durante a década de 1956. Foram compilados provavelmente por uma comunidade judaica conhecida como essênios, que viveram em Qumran. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas, exceto do livro de Esther e do livro de Neemias. Os manuscritos incluem também livros apócrifos e livros de regras dos próprios essênios. Os manuscritos do Mar Morto são, de longe, a versão mais antiga do texto bíblico, datando de 1000 anos antes das fontes massoréticas usadas na compilação das Bíblias atuais. No outono de 1948, os mundos religioso e acadêmico foram sacudidos com o anúncio de que um antigo manuscrito de Isaías fora encontrado numa caverna próxima ao Mar Morto. O Dr. Adolf Reutemann é, desde 1994, o curador dos manuscritos do Mar Morto e diretor do Santuário do Livro do Museu de Israel.
Tenho tido a oportunidade e o privilégio de estar com o Dr. Adolfo Reutemann todas as vezes que visito Israel e através dos cursos que temos tido através da Moriah e também da Universidade Hebraica de Jerusalém. Os manuscritos do Mar Morto foram casualmente descobertos por um grupo de pastores de cabras, beduínos, que em busca de um dos seus animais localizou em 1947 a primeira das cavernas com jarros cerâmicos contendo os rolos de papiro. Inicialmente, os pastores tentaram sem sucesso vender o material em Belém. Mais tarde, foram finalmente vendidos para Atanásio Samuel, bispo do Mosteiro Ortodoxo Sírio São Marcos, em Jerusalém, e para Eleazar Sukenik, da Universidade Hebraica, em 2 lotes distintos. Aqui nós temos atrás a caverna ou uma das cavernas onde foram encontrados manuscritos do Mar Morto. Ao total, 11 cavernas foram vasculhadas em busca de fragmentos e nessas 11 cavernas foram encontrados fragmentos. E atualmente uma 12ª caverna foi descoberta. Mas ainda não temos nenhum fragmento de manuscritos nessa caverna, mas é muito provável que se encontre. Aqui a localização de Qumran, a seta aponta exatamente para Qumran, o Mar Morto. À nossa esquerda, nós temos Jerusalém, Belém, sobre uma cadeia de montanhas extremamente alta, e descendo vamos encontrar o deserto da Judéia. E à nossa direita do mapa, à direita do Mar Morto, nós temos a cadeia de montanhas da Jordânia. Uma das cavernas onde foram encontrados os manuscritos e o detalhe de um manuscrito encontrado nessas cavernas. Desde então, um total de 11 cavernas da região têm dado ao mundo os seus tesouros de rolos e fragmentos. Dezenas de milhares de fragmentos escritos originalmente sobre couro ou papiro e atribuídos aos membros de uma congregação judaica desconhecida, e se encontram em diferentes estados de conservação. Inclui manuais de disciplina, livros de hinos, comentários bíblicos, textos apocalípticos, 2 das cópias mais antigas e conhecidas do livro de Isaías, quase intactas, e fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do de Esther. Mais uma vez, detalhes de jarros onde foram encontrados esses manuscritos, uma equipe no centro da imagem de arqueólogos em busca de mais manuscritos e detalhes das cavernas que já foram exploradas. Os fragmentos dos livros mais frequentemente citados no Novo Testamento também são mais comuns em Qumran. Esses livros são Deuteronômio, Isaías e Salmos. Os rolos de livros bíblicos que ficaram mais bem preservados e têm maior extensão são 2 de Isaías, 1 de Salmos e 1 de Levítico. Entre esses fragmentos encontra-se uma extraordinária paráfrase do livro do Gênesis. Ainda se descobriram textos em seus idiomas originais de vários livros apócrifos, deuterocanônicos e pseudepígrafos. Detalhes de alguns fragmentos e rolos encontrados nas cavernas de Qumran. Foram encontrados muitos manuscritos que não estão incluídos no cânon hebraico da Bíblia. Tobias, Eclesiástico, Jubileus,
partes de Enoque e o Testamento de Levi, conhecido até então somente em suas antigas versões grega, síria, latina e etíope. Os manuscritos foram parte da biblioteca da comunidade, cuja sede se encontra no que hoje se conhece como Khirbet Qumran, próximo ao local das descobertas. As provas paleográficas indicam que a maioria dos documentos foram escritos entre 200 anos antes de Cristo até 68 depois de Cristo. Temos aqui mais um detalhe à esquerda, a localização de Qumran, o interior de uma caverna e as ruínas da comunidade de Qumran. Um detalhe maior ainda das ruínas da comunidade, com os vários espaços utilizados por essa comunidade, é muito provável que eles não morassem aqui, mas em aldeias próximas, e aqui fosse um lugar de encontro dessa comunidade, que muitos acreditam ser os essênios. É o que nós vamos ver mais à frente. Aqui é uma reconstrução gráfica de como era a construção da comunidade, a comunidade de Qumran, o Khirbet Qumran de hoje, há 2000 anos atrás. As provas arqueológicas têm ressaltado a data mais tardia, já que as escavações demonstram que o local foi saqueado em 68 depois de Cristo. É possível que um exército sob as ordens do general romano Vespasiano tenha saqueado a comunidade quando marchavam para sufocar a rebelião judaica que estourou em 66 depois de Cristo. Tropas que estavam sediadas na Síria desceram para Jerusalém depois de eclodir uma revolta entre os vários grupos religiosos em Jerusalém. E passando pela região de Qumran, é muito provável que esses soldados tenham saqueado aquela comunidade, não em busca de pergaminhos, não em busca de escritos, mas de moedas de ouro ou de outros objetos valiosos. O mais provável é que os documentos foram escondidos entre 66 e 68 depois de Cristo. Detalhes de alguns jarros encontrados na comunidade de Qumran. Nos rolos encontrados no Mar Morto, encontraram-se alusões a pessoas e acontecimentos dos períodos helenista e romano primitivo da história judaica. O significado dos manuscritos do Mar Morto é revolucionário para a compreensão bíblica nos nossos dias. Eles fizeram recuar em mais de 1000 anos a história do texto do Antigo Testamento. Depois de muito debate, a data dos manuscritos de Qumran foi estabelecida como os 2 últimos séculos antes de Cristo e o 1º século depois de Cristo. Os manuscritos do Mar Morto também oferecem um referencial mais adequado para o Novo Testamento, demonstrando, por exemplo, que o Evangelho de João foi escrito dentro de um contexto essencialmente judaico e não grego. Os rolos de Qumran nos ofereceram novo material para auxiliar na determinação do sentido de certas palavras hebraicas. A autoria dos documentos é até hoje desconhecida. Com base em referências cruzadas com outros documentos históricos, ela é atribuída aos essênios, uma seita judaica que viveu na região da descoberta e guarda semelhanças com as práticas identificadas nos textos encontrados. O termo essênio, no entanto, não é encontrado nenhuma vez em nenhum dos manuscritos. O que se sabe é que a comunidade de Qumran era formada provavelmente por homens que viviam voluntariamente no deserto
em uma rotina de rigorosos hábitos. Opunha-se à religiosidade sacerdotal e esperavam a vinda de um Messias. O Israel do primeiro século possuía um grande número de facções e grupos étnico-filosófico-político-religiosos que promoviam uma nação fragmentada. O judaísmo do primeiro século, que teve o seu início durante o exílio babilônico, criou uma nova estrutura para manter a identidade de Israel com o povo de Deus: a sinagoga e o rabinado. Enquanto a sinagoga tinha a função de acomodar os judeus, que se reuniam para orar, cantar e discutir a Torá, proporcionando assim um ensino teológico garantindo a sobrevivência do judaísmo, a figura do rabi tinha a responsabilidade de viabilizar para o povo essa transmissão realizada na sinagoga. Parker Tenney e White Jr. afirmam que essas mudanças garantiram a sobrevivência do judaísmo, mas também ajudaram a criar novas facções. Fariseus, saduceus, samaritanos, essênios, herodianos e zelotes. O grupo dos essênios, em detrimento das outras facções do judaísmo, é foco do debate sobre a autoria dos manuscritos do Mar Morto. Enquanto os fariseus se tornaram sinônimos de hipócritas e os saduceus de mundanismo, os essênios se tornam sinônimo de isolacionismo, isto é, vida separada e afastada de todos. O essenismo foi uma reação ascética ao externalismo dos fariseus e ao mundanismo dos saduceus. A imagem à direita pode muito bem representar a figura daquela comunidade que vivia em Qumran, reclusa na cidade de Jerusalém. Os essênios surgiram na tentativa de manter a instrução escriturística viva e a busca por uma vida de fidelidade e compromisso, diferentemente dos saduceus. O problema é que eles pensavam que para se cultivar uma vida de santidade, teriam que viver isolados do mundo, em um sistema de ascetismo. Basicamente, os essênios se dedicavam ao estudo das Escrituras, à oração e às lavagens cerimoniais conhecidas como banhos mikvah. Dividiam seus bens com a comunidade e eram conhecidos por seu trabalho e vida piedosa. Aqui temos também o que provavelmente poderia ser a comunidade dos essênios. Temos à nossa esquerda um grupo representando os essênios e o que até hoje tanto a história quanto a arqueologia conseguiram levantar e construir de identidade deste grupo, representado aqui nas três figuras à direita. Segundo Joseph, os essênios, além de enviar suas oferendas ao templo, realizavam seus sacrifícios de forma diferente do restante dos judeus e acentuavam a importância da purificação. Por causa dessa diferenciação ritualística, os judeus os proibiram de sacrificar no templo, e que os mesmos essênios afirmavam estar contaminado pela impureza da religiosidade social judaica. O historiador Plínio, o Velho, apresenta algumas características desse grupo. Ele diz: na parte ocidental do Mar Morto, os essênios se afastam das margens por toda a extensão em que essas são perigosas.
Tratam-se de um povo único em seu gênero e admirável no mundo inteiro, mais que qualquer outro. Sem nenhuma mulher e tendo renunciado inteiramente ao amor, sem dinheiro e tendo por única companhia as palmeiras. Dia após dia, este povo renasce em igual número, graças à grande quantidade dos que chegam. Com efeito, afluem aqui em grande número aqueles que a vida leva, cansados das oscilações da sorte, a adotar os seus costumes. A associação de Jesus com a seita dos essênios ou sua influência sobre estes é controversa. Os essênios, que viviam em comunidades isoladas, tinham conceitos muito diferentes dos das outras seitas judaicas, saduceus e fariseus, sobre a lei de Moisés. Preocupavam-se em especial com a purificação pessoal. Eram geralmente celibatários, e vestígios encontrados nas cavernas de Qumran indicam que se vestiam apenas com túnicas brancas e acessórios simples. Havia uma interpretação muito rígida da guarda do sábado, pois, segundo suas regras, até fazer suas necessidades fisiológicas era considerado violação do sábado. A seita dos essênios mantinha uma estrita postura com o sábado devido à lei de Moisés estar vigente durante aquele período. Vamos assistir a um documentário sobre os manuscritos do Mar Morto e sua provável autoria. Eles são amplamente aclamados como o mais importante achado arqueológico dos tempos modernos. Os pergaminhos do Mar Morto são um elo que faltava para o passado. Eles nos disseram muito sobre o mundo antigo. São alguns dos documentos de fundação da nossa civilização. A civilização ocidental deve sua origem a esse período. Isso realmente foi o Big Bang da história. Sempre polêmicos, eles ainda estão no centro de um debate apaixonado. O mistério ainda os rodeia. Quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto? Mistérios bíblicos. Pergaminhos do Mar Morto. Bob Cargill é um arqueólogo que dedicou grande parte de sua carreira aos pergaminhos do Mar Morto. Estes causam tanta polêmica, tanta divisão. Isso é realmente notável. A maior polêmica envolve quem escreveu os manuscritos. Bob Cargill é um apaixonado quanto à questão e quer investigá-la ainda mais. Nós já desvendamos a maioria dos mistérios dos pergaminhos do Mar Morto. A última questão restante é quem os escreveu. Muitos de nós não vai descansar até que possamos responder a essa pergunta final. Eu quero saber quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. 60 anos atrás, o homem que liderou o estudo dos pergaminhos alegou que eles haviam sido escritos por uma obscura seita judaica, os essênios, que viviam em um lugar no Mar Morto chamado Qumran. Mas agora essa teoria vem sendo questionada por críticos poderosos. Ele fez uma história maravilhosa. Ele era honesto, mas estava errado. Aqui temos um grupo diferente no norte que realmente diz que é uma história bastante diferente. E uma pista nova e surpreendente, um texto cifrado, acaba de ser descoberta. Se essa inscrição for decifrada, ela nos dará informações a respeito de quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. E a ciência forense transforma radicalmente a história dos pergaminhos do Mar Morto. Acho que no final teremos uma resposta decisiva. Este é o lugar onde eles encontraram os pergaminhos do Mar Morto. Este é o lugar onde toda a controvérsia começou. Os primeiros pergaminhos foram descobertos em uma caverna remota nas margens ocidentais do Mar Morto em 1947.
A história começa com um pastor beduíno que estava cuidando de seu rebanho em cima das colinas. Um dos animais entrou em uma caverna e ele tentou assustá-lo. Jogou uma pedra e ouviu quebrar alguma coisa. Ele correu para ver o que tinha quebrado e encontrou um jarro. Encontrou alguns pergaminhos. Muhammad Ed-Dib encontrou 3 antigos pedaços de pergaminho com escrita hebraica. Os textos foram revelados como sendo da Bíblia judaica, o que os cristãos mais tarde chamaram de Antigo Testamento, e outras obras religiosas. O mais antigo já descoberto data do 3º século a.C. ao 1º século depois de Cristo. Hoje, esses pergaminhos estão abrigados aqui no Museu de Israel, em Jerusalém, em uma ala especialmente construída, o Santuário do Livro. A peça central do santuário é um livro de Isaías. É 1000 anos mais velho do que qualquer outra cópia previamente conhecida. O mínimo que eu posso dizer é que esta é verdadeiramente uma experiência religiosa. Não é só por eles serem textos bíblicos. É que eles são os mais antigos textos da Bíblia. E estas palavras têm sido faladas para gerações de pessoas há literalmente milhares de anos. Os pergaminhos de Isaías no Santuário do Livro são uma réplica. O tesouro real, o pergaminho original, é mantido nestes cofres. Aqui está. Aqui está. Este é um dos 4 segmentos dos pergaminhos do livro de Isaías descoberto por beduínos. Quantos anos tem? Este, especificamente, é do 2º século, por volta do ano 100 a.C. E este manuscrito é o mais antigo manuscrito dos 22 exemplares do livro de Isaías, descobertos no deserto da Judéia. Este é o mais antigo manuscrito bíblico do livro de Isaías do mundo. Está quase perfeito, é lindo. Inacreditável. Os pergaminhos do Mar Morto contêm muitos textos bíblicos, como o livro do profeta Isaías, mas há também textos, salmos e profecias que não chegaram a fazer parte da Bíblia que conhecemos. A descoberta transformou o nosso conhecimento do judaísmo na época de Jesus. A grande maioria dos pergaminhos do Mar Morto são documentos religiosos. Então, esses pergaminhos nos ensinam sobre a experiência espiritual dos seres humanos como nós que viviam na terra de Israel há 2000 anos. Como eles se viam, como eles viam Deus e ao povo de Israel. Então, de certa forma, os pergaminhos do Mar Morto são uma janela através da qual podemos ter uma ideia sobre a experiência espiritual de judeus há 2000 anos. Portanto, este é um verdadeiro milagre arqueológico. Incrível. O Muro das Lamentações. A última parte sobrevivente do templo destruído de Jerusalém. Hoje é um lugar sagrado para os judeus. O povo judeu ainda traz pergaminhos aqui para celebrações de Bar Mitzvah. Pergaminhos, a manifestação física da palavra de Deus, inalterados durante milhares de anos, têm um lugar especial na fé judaica. Há 2000 anos, o judaísmo existia em diferentes formas, com importantes divisões religiosas entre diferentes grupos de judeus. E é importante identificar o grupo especial de judeus que escreveu os pergaminhos do Mar Morto. Seus pergaminhos nos dão uma visão única sobre os primórdios da cultura judaico-cristã. Mas ideias de quem exatamente foram descobertas? Não foram só os pergaminhos que foram descobertos nas cavernas ao longo do Mar Morto. E Bob Cargill tem esperança de que os artefatos encontrados com os pergaminhos o ajudem a descobrir quem os escreveu. Esses itens são muito raros. O clima seco do deserto da Judéia ajudou a preservar os materiais orgânicos, como os têxteis, artigos de cestaria, couro. Todos estes materiais orgânicos foram mantidos em cavernas. Os artigos descobertos nas cavernas podem revelar a observância religiosa do povo que colocou os pergaminhos lá. Deixe-me mostrar um exemplo dos casos dos filactérios, os tefilins. Esses filactérios são feitos de couro. Para que são usados? Para orar.
Orar? Sim, eles tinham pergaminhos nestas pequenas casas que você pode ver aqui. Eles usavam na cabeça e um era usado para se colocar na mão. Maravilhoso. Então eles pegavam pedaços de pergaminhos minúsculos e os colocavam lá dentro e depois os amarravam a si mesmos e ao redor da cabeça e rezavam? Sim, e os judeus ortodoxos ainda usam essa prática hoje em dia. Ainda fazem isso hoje? E eles continuam a rezar. Estes são os mais antigos de Israel. Então sabemos que essa prática tem cerca de 2000 anos. Os tecidos encontrados nas cavernas eram de linho. A mistura do linho com outros tecidos, como a lã, era proibida por leis de pureza religiosa. Mas as pessoas que possuíam a mistura do linho estavam fazendo uma declaração política também. O linho não era tingido. Eles não queriam se vestir como os romanos e os gregos. E o que isso nos diz sobre quem eram essas pessoas? Eles eram diferentes das outras cidades, da população à sua volta. Então o povo que produziu esses pergaminhos não estava apenas tentando ser diferente do resto da sociedade, romanos e gregos. Eles estavam tentando ser diferentes de outros judeus. Sim, eles eram diferentes. As descobertas nas cavernas são o início da identidade dos escritores dos pergaminhos. Eles não eram judeus comuns de 2000 anos atrás. Estavam numa seita separatista. De fato, assim como os textos bíblicos, os pergaminhos do Mar Morto também incluem regras da sua comunidade. As regras comunitárias são, obviamente, um manuscrito sectário, alguma seita judaica com regras muito rígidas de obediência, como se comportar, como entrar no grupo. Sabemos que foi a seita que escreveu. A questão é, que seita? Quem eram essas pessoas? Quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto? 60 anos após a descoberta dos primeiros pergaminhos, a identidade dos autores é bastante discutida. A polêmica remonta a 1947, quando a descoberta de Mohammed Ed-Dib dos primeiros pergaminhos do Mar Morto desencadeou uma caça em massa por beduínos e arqueólogos. Após alguns anos, muitas outras cavernas foram vasculhadas e mais de 900 pergaminhos foram encontrados. Em 1952, o padre Roland Devaux, arqueólogo e padre católico da Ordem Religiosa dos Dominicanos, foi nomeado para chefiar uma equipe internacional para estudar os pergaminhos. Apenas os pergaminhos encontrados em 2 das cavernas foram descobertos em grande parte intactos. A maioria estava em fragmentos minúsculos como estes. Hoje, nas salas de conservação da Autoridade de Antiguidades de Israel, é possível ter uma noção da tarefa que Devaux e seus colegas enfrentaram. A fim de começar o seu trabalho, os estudiosos os espalharam sobre longas mesas de cavalete e começaram a montá-los. E o que você vê aqui à sua frente é realmente um exemplo dessas placas. Nossa! E, finalmente, acabamos com mais de 1.260 placas assim. Que língua é esta? Isto está escrito em hebraico. Então, alguns dos pergaminhos são escritos em hebraico, alguns em aramaico e, é claro, alguns são escritos em grego. Certo. Enquanto a equipe de Devaux trabalhava vagarosamente sobre os textos, outros especulavam sobre quem havia escrito os pergaminhos. Como eles foram descobertos só 2 anos após outros textos antigos que foram identificados como evangelhos cristãos perdidos, cresceu a suspeita de que os pergaminhos nos dariam novas informações surpreendentes sobre as origens do cristianismo. Será que o padre Devaux e sua equipe predominantemente cristã esconderam verdades inconvenientes que desafiavam o ensino tradicional da igreja? Não se trata de conspirações. A questão é ser uma grande quantidade de manuscritos. Havia apenas 8 acadêmicos que foram nomeados para trabalhar neles. Eles não podiam lidar com uma quantidade tão grande de manuscritos. É quase como se estivessem montando um quebra-cabeça, mas eles não têm todas as peças, não têm a imagem na caixa. Eles não sabem o que ela quer dizer. Exato. Os pergaminhos foram publicados lentamente. Foi um golpe para os teóricos da conspiração. Eles revelaram que os pergaminhos não foram escritos por cristãos, afinal. Nós sabemos agora, depois de todos os pergaminhos terem sido publicados, que as pessoas que escreveram os pergaminhos do Mar Morto certamente não eram cristãs. Se não foram cristãos, quem escreveu os pergaminhos?
O que a sua identidade pode nos contar sobre os pergaminhos e em que período crucial da história eles foram escritos? O arqueólogo Bob Cargill passou anos pesquisando os pergaminhos do Mar Morto. Ele está determinado a identificar quem os escreveu. Os pergaminhos do Mar Morto nos transportam de volta para além do tempo de Jesus. Os pergaminhos do Mar Morto fornecem uma ligação para uma parte da história que, eu diria, deu origem à civilização ocidental. O mistério de quem escreveu os pergaminhos começa na margem noroeste do Mar Morto. Eles foram encontrados em cavernas neste local. O padre Roland Devaux, que liderou a equipe que decifrava os pergaminhos, também escavou as ruínas de um antigo sítio aqui em Qumran. As 11 cavernas nas quais os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos se encontram perto do local de Qumran, a partir de 3 quilômetros ou 2 milhas ao norte de Qumran, ao longo dos penhascos por trás do local. Algumas das cavernas estão localizadas neste terraço muito macio de marga calcária, sobre o qual os sítios ficam, e em seguida, ao redor do extremo sul dos primeiros terraços de marga. Historiadores antigos identificaram uma seita religiosa judaica que vivia no Mar Morto na época, os essênios. Será que eles escreveram os pergaminhos do Mar Morto? As descrições do seu estilo de vida comunitário batiam com detalhes sobre regras da comunidade dos pergaminhos do Mar Morto. Em Qumran, Devaux revelou o que ele achava que eram os restos da tal comunidade. Uma das características estranhas que se observou em Qumran foi o número de poços d'água, há 16 no local. Será que as pessoas que viviam aqui tinham tanta necessidade de água para armazenarem todos esses poços d'água apenas para fins de sobrevivência, para beber? Ou será que alguns dos poços eram utilizados para outros fins? Os poços d'água foram identificados como sendo rituais de banhos judaicos. Em uma sala, Devaux descobriu restos de móveis que ele reconstruiu como mesas de pergaminhos e 2 tinteiros, um achado raro em escavações arqueológicas em Israel. Assim, ele identificou como sendo um scriptorium, ou sala de escrita. Se for este o caso, podemos sugerir razoavelmente que alguns dos pergaminhos do Mar Morto podem realmente ter sido escritos nesta sala. Com a evidência de uma grande comunidade que vivia perto das cavernas dos pergaminhos, com poços para rituais de banhos e equipamentos de escrita, parecia que o mistério dos pergaminhos do Mar Morto tinha sido resolvido. Eles pertenciam aos essênios. Eles trouxeram pergaminhos a Qumran e escreveram outros no local. Este ponto de vista tem sido a opinião dos estudiosos há 50 anos. Em minha opinião, as comparações, os paralelos entre as informações do Mar Morto e as evidências arqueológicas de Qumran indicam que devemos, de fato, identificar esta seita como a dos essênios. E eu acredito que não pode haver dúvida de que as pessoas que viviam em Qumran, os essênios, depositaram os pergaminhos nas cavernas próximas. Plínio, o escritor antigo que foi o primeiro a localizar os essênios no Mar Morto, os descreveu vivendo perto de Ain Gedi. Os arqueólogos estão escavando em Ain Gedi. Até agora, não encontraram nenhum sinal dos essênios ou qualquer comunidade religiosa. O assentamento aqui em Ain Gedi era uma residência normal. As pessoas viviam, trabalhavam, plantavam aqui, enquanto que em Qumran era totalmente diferente. Por exemplo, aqui em Ain Gedi não encontramos mikvaot, não há banhos rituais, enquanto em Qumran, um assentamento um pouco menor, encontramos muitos deles. Assim parece que quem vivia em Qumran era obcecado por pureza ritual. Não é assim aqui em Ain Gedi. Nenhum vestígio dos essênios foi encontrado em Ain Gedi. Qumran, que fica tão perto, pode muito bem ter sido o local que Plínio identificou como sua residência, como Devaux acredita. Os arqueólogos escavando em Ain Gedi encontraram uma semelhança forte com Qumran.
Ainda hoje encontramos moedas no local, datando até 68 d.C., mas nada depois. Isso nos diz que este local era habitado até os romanos o destruírem em 68 d.C. Qumran foi destruída pelos romanos na revolta judaica de 66 a 70 d.C. Há evidências dessa destruição romana por toda a margem ocidental do Mar Morto. E geralmente acredita-se que os essênios que viviam aqui esconderam seus pergaminhos nas cavernas antes que os romanos chegassem. Será que eles esperavam que poderiam voltar e recuperar os pergaminhos? Quase 2000 anos se passariam antes de os pergaminhos verem a luz do dia novamente. Mas as teorias de DeVoe estão sendo questionadas. Bob Cargill vai se encontrar com o padre Jean-Baptiste Humbert, um membro da ordem religiosa dominicana como DeVoe. Ele herdou a tarefa de publicar o trabalho de DeVoe. Se poderíamos esperar que alguém fosse apoiar o trabalho de DeVoe, seria ele. Mas após 20 anos de estudo, Humbert chegou a uma conclusão radicalmente diferente. Eu compreendi, de repente, numa manhã, que era totalmente diferente do modelo de DeVoe. DeVoe era totalmente honesto. Mas, por ser tão inteligente, ele criou uma história maravilhosa, sem bases sólidas para a interpretação. E ele era honesto, mas estava errado. Humbert pensa que DeVoe confundiu as evidências arqueológicas de Qumran com o que sabia sobre a vida monástica no período medieval. Ele queria encontrar uma comunidade religiosa como a sua no local. Acha que ele estava projetando a sua própria vida em Qumran? Sim, exatamente. E ele construiu em seu cérebro essa história fantástica. Essa história do seu cérebro, ele encontrou no local. Nossa, então ele a imaginou e a viu no local. Ele a viu no local. E você não concorda com isso? É impossível. Impossível? Sim. Humbert acredita que Qumran era pequena e compacta demais para que uma comunidade vivesse lá. Ele acha que Qumran era utilizada de forma intermitente por uma seita, talvez os essênios, mas os pergaminhos não foram escritos lá. Eles são responsáveis pelos pergaminhos do Mar Morto? Para mim é impossível. Não acha que as pessoas, provavelmente os essênios, foram responsáveis pelos pergaminhos do Mar Morto? Não. Bob Cargill está aprendendo que o que sabia sobre alguns dos registros históricos mais importantes já descobertos agora deve ser repensado. Roland DeVoe estava convencido de que os essênios escreveram os pergaminhos do Mar Morto em Qumran. E agora o próprio homem que assumiu o lugar de DeVoe diz que os pergaminhos do Mar Morto não vieram de Qumran e que Qumran era totalmente diferente. A interpretação de Humbert deixa as portas abertas. Mais uma vez, estamos perguntando quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. Yuval Peleg é o arqueólogo encarregado de Qumran. Ele escavou ali por 16 anos. Bob Cargill quer saber se seu trabalho suporta a ideia de que os essênios escreveram os pergaminhos do Mar Morto lá. Ao escavarmos, encontramos todas as coisas que pertencem à produção de cerâmica. Fornos, cerâmicas danificadas, enormes quantidades de vasos de cerâmica. Isso nos fez pensar que há algo mais neste local, algo completamente diferente. Então Peleg começou a escavar a maior mikvah do local. Uma mikvah é uma piscina utilizada pelos judeus para o ritual de purificação. Arqueólogos anteriores viram as piscinas mikvah como evidência de um lar de uma grande comunidade de judeus ultra-praticantes. A maioria dos estudiosos acha que a maior parte das piscinas do local é para mikvah, para rituais de banhos. Em minha opinião arqueológica, esta é a única piscina para rituais de banhos no local. Não há outras piscinas adequadas. Esta é a única mikvah? Esta é a única mikvah, não há nenhuma outra no local. Segundo Peleg, só a piscina mais ocidental em Qumran poderia ser uma mikvah. A água das outras piscinas seria impura na lei judaica.
Se Qumran tinha apenas uma mikvah, não poderia ser o lar de uma grande comunidade religiosa praticante. Então, para que era esta piscina? Esta é a última piscina do local. Toda a água que entrava no local finalmente vinha para esta área. E após a escavação no fundo da piscina, encontramos uma camada de 30 centímetros de puro barro, sem pedras, sem nada. Segundo Peleg, todas as piscinas foram projetadas para captar e separar argila para a produção de cerâmica. Yuval argumenta que os pergaminhos não têm nada a ver com este local. Ou seja, você não quer que os escribas, homens muito santos, orem, escrevam pergaminhos aqui em um local que era usado para a produção de potes comuns. Segundo Yuval Peleg, este local não tinha nada a ver com os pergaminhos do Mar Morto. Eles vieram de outro lugar. A ideia de Peleg de que o local era uma fábrica de cerâmica é uma das muitas ideias que contestam a visão tradicional sobre Qumran. Outros a descreveram como uma casa, uma fábrica de perfumes, até mesmo um curtume. Mas até agora não há consenso sobre Qumran e se os essênios viveram e escreveram alguns dos pergaminhos aqui. Nos últimos 60 anos, os arqueólogos têm tentado descobrir quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. Agora, os cientistas forenses estão examinando a questão. Aqui temos uma caixa de Qumran. E o que você pode ver aqui são ossos de animais que foram escavados na área. E o que eu estou procurando são ossos dos quais eu possa extrair DNA. Os pergaminhos do Mar Morto são feitos de peles de animais. A doutora Gila Kahila Bargal recuperou o DNA de pergaminhos e descobriu que eles foram feitos de bode e ibex. Agora, ela está testando ossos de animais encontrados no sítio de Qumran para revelar se os pergaminhos foram feitos a partir dos mesmos animais. Acreditamos que se eles tinham rebanhos de ovinos, caprinos, bovinos, talvez em Qumran, eles abatiam os animais, eles comiam a carne, usavam a pele para vestuário ou pergaminhos. Se esses testes de DNA antigo mostrarem eventualmente que alguns dos pergaminhos foram feitos de peles de animais encontrados em Qumran, será uma evidência firme de que alguns pergaminhos foram feitos lá. O que esperamos é obter no final um perfil completo das cabras dos pergaminhos, um perfil completo das cabras dos ossos e confrontá-los para mostrar que estamos falando sobre as mesmas cabras. A tinta retirada de um dos manuscritos, conhecido como o Pergaminho de Ação de Graças, está sendo testada para ver se contém vestígios de água do Mar Morto. Os vestígios de água encontrados nos pergaminhos ou nas tintas pode ser uma pista real do lugar onde esta tinta ou esse pergaminho foi produzido. A água do Mar Morto tem uma composição única dos elementos de cloro e bromo. Testamos a tinta do pergaminho de ação de graças e descobrimos que os elementos chaves das águas do Mar Morto, cloro e bromo, têm relação característica. Característica do lugar de Qumran e arredores. O teste mostrou que o pergaminho foi escrito com tinta feita com água do Mar Morto. Tudo indica que ele pode ter sido escrito perto do Mar Morto, possivelmente em Qumran. É uma ideia tentadora para Bob Cargill. Ele acredita que os arqueólogos e outros cientistas que trabalham juntos vão revelar quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. Eu não posso dizer o quanto estou animado. Para mim, existe essa expectativa de que talvez, apenas talvez, exista uma chance de podermos resolver esta questão. O professor Jan Gunneweg dirige uma equipe internacional de 130 cientistas procurando uma resposta. Este frasco é um dos muitos que foram encontrados em Qumran, cerca de 100 deles. Gunneweg testou a composição química da argila dos frascos encontrados nas cavernas. A argila tem uma impressão digital distinta, uma possível pista de onde os frascos foram feitos.
Pegamos um pedaço de cerâmica, moemos, mandamos para um reator nuclear, onde é bombardeado com nêutrons. Então podemos medir a impressão digital química das argilas e do que a cerâmica foi feita. Como não há barro sobre a Terra com a mesma composição química, é como o DNA. Você pode apontar para uma área específica e dizer que esta cerâmica foi feita aqui, que aquela cerâmica foi feita ali. Gunneweg descobriu que a metade dos frascos foi feita com barro de Qumran. Ele tinha dúvidas sobre Qumran ser uma comunidade religiosa, mas a ciência forense forçou-o a uma conclusão muito diferente. Eu penso que ligamos os pergaminhos do Mar Morto com um grupo sectário que era localizado em Qumran. Eu acho que 1/3 dos pergaminhos do Mar Morto foi escrito em Qumran e o resto veio de 1 ou 2 lugares diferentes. A ciência forense entra no debate para revelar que 1/3 dos pergaminhos do Mar Morto foi escrito em Qumran. Mas os essênios foram os escritores? E será que eles escreveram todos os pergaminhos? E como todos os pergaminhos foram parar nas cavernas do Mar Morto? Bob Cargill está procurando os escritores dos pergaminhos do Mar Morto. Descobriu que pelo menos 1/3 deles foi escrito por uma seita religiosa de Qumran, no Mar Morto. Mas eram os essênios? Em Jerusalém, o arqueólogo Shimon Gibson descobriu recentemente um local ligado aos essênios. O certo é que os essênios estavam aqui em Jerusalém, porque temos um portal e estamos aqui no portal chamado o Portal dos Essênios. Então os essênios estavam em Jerusalém e, na minha opinião, por que não em Qumran? Shimon Gibson acredita que os essênios poderiam ter sido o grupo que vivia em Qumran e deixou seus pergaminhos ali nas cavernas. Os essênios poderiam ter sido o principal grupo que depositou os pergaminhos lá. É uma possibilidade, mas devemos levar em consideração a possibilidade de que outros grupos colocaram seus pergaminhos lá também. Shimon foi escavar no Monte Sião, uma parte antiga de Jerusalém. E aqui achou que pode ser uma pista vital na identificação de outros escritores do pergaminho. É uma descoberta surpreendente. Um cálice extraordinário de milhares de anos. Encontramos um cálice que tem esta altura e inscrito nas laterais da taça está um texto que acaba por ser um texto enigmático. O único lugar onde temos textos em Qumran é enigmático. E por isso há aqui uma ligação entre a taça e Qumran. O único outro lugar onde esse texto enigmático foi encontrado foi nos pergaminhos do Mar Morto. Surpreendentemente, 1/10 dos pergaminhos está escrito nesse código único. Termos um cálice de Jerusalém na região do Monte Sião, com um texto enigmático semelhante aos textos enigmáticos de Qumran, pode nos fornecer informações a respeito de quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. O cálice está sendo analisado pelo professor Stephen Fenn. Se ele conseguir decifrar o código, pode nos revelar um indício de quem escreveu alguns dos pergaminhos do Mar Morto. Foi uma descoberta maravilhosa. Ele tem nele as linhas de uma inscrição que nos diz muito sobre este cálice. Assim, esta nova tecnologia, onde podemos realmente fazer a iluminação de todos os lados diferentes de uma imagem, torna possível mover a luz ao redor da tela do computador para que possamos realmente ver todas as linhas. A nova tecnologia revela as inscrições e permite que Steven decifre o código. No alfabeto críptico, podemos ler Aleph, Dalet, Yav, Nun, Yod, que é o nome do divino Adonai, Senhor. E a segunda palavra que nós temos aqui, que diz Shavt, Senhor, eu voltei. O cálice pertencia a um sacerdote do templo. Eles escreveram em um código secreto para manter sua enigmática comunicação com Deus exclusivamente para si.
Foi compreendido como sendo um roteiro secreto utilizado pelos sacerdotes não essênios, a fim de fazer um conjunto de textos que ninguém conseguiria ler exceto eles mesmos. E o fato de termos este cálice em Jerusalém e sobre os textos em Qumran mostra que era algo de uma peça mais secreta de uma sociedade sacerdotal. A utilização desse código secreto no cálice do sacerdote e nos pergaminhos do Mar Morto sugere uma ligação entre sacerdotes judeus do Templo de Jerusalém e alguns dos manuscritos. Eu acho que muda dramaticamente a nossa compreensão dos pergaminhos do Mar Morto se os virmos como documentos produzidos por sacerdotes. Longe está a Arca da Aliança. Nós nunca vamos encontrar a Arca de Noé, o Santo Graal. Essas coisas nós nunca vamos ver. Mas nós podemos ter documentos do Templo de Jerusalém. Seria o grande tesouro do Templo de Jerusalém. Na época em que os pergaminhos foram escritos, havia grandes revoltas no sacerdócio de Jerusalém. Muitas facções estavam insatisfeitas com as influências estrangeiras, de modo que eles deixaram o templo. É muito possível ver um grupo de judeus pensando: o Templo de Jerusalém agora é corrupto, então nós vamos nos separar e vamos fazer as coisas como elas deveriam ser. Existem pessoas que sempre quiseram estar aqui, mas discordavam com o que estava acontecendo no templo. Para que não pudessem estar aqui, eles tinham que encontrar algo parecido com isso em outro lugar. Os sacerdotes dissidentes levaram seus pergaminhos consigo para o exílio. Poderiam ter ido para Qumran. Eles dedicaram uma vida de pureza e esperaram o fim dos tempos, quando Deus iria retornar, triunfar e devolvê-los para o templo. Assim, você tem um grupo separando-se do que eles entendem ser uma heresia. Eles têm suas próprias leis do ritual de pureza e eles adoram de uma maneira que Deus gosta mais deles do que de um outro grupo. E eles sentam aqui e esperam que Deus venha travar as batalhas por eles, para ganhar e para reivindicar, para provar que eles estavam certos e os outros estavam errados. Nesta visão, alguns pergaminhos do Mar Morto são os textos dos padres dissidentes do Templo de Jerusalém. Os sacerdotes podem ter sido os essênios ou um grupo diferente de sacerdotes. Uma resposta definitiva poderia ser encontrada nas cavernas do Mar Morto? O professor Stephen Fenn acredita que a chave para finalmente compreendermos o mistério dos pergaminhos do Mar Morto está nas cavernas de Qumran, onde os pergaminhos foram encontrados. Era uma região importante onde as pessoas podiam realmente caminhar de leste a oeste sem serem vistas por vários sentinelas. Os pergaminhos foram encontrados em 11 cavernas diferentes, algumas ao lado do sítio de Qumran, outras a até 2 quilômetros de distância. Há uma grande quantidade de cavernas, mas elas têm conteúdos diferentes. Bem aqui você pode ver a viga maciça sobre a caverna 11. Aqui dentro existiam restos de pergaminhos por toda a superfície, com o solo até a cintura. Aqui e ali atrás, onde os 33 pergaminhos principais foram encontrados. Mas este era um grupo diferente de pergaminhos dos que encontramos ao sul. Aqui temos os pergaminhos que abordam questões do templo. Se esta gruta tivesse sido descoberta em primeiro lugar, ninguém jamais teria acreditado que se tratava de uma gruta essênia aqui. Sério? Porque isso não descreve uma sociedade essênia. Stephen Fenn acredita que pode haver pergaminhos nessa caverna, ao norte de Qumran, que pertenciam à seita chamada Zelotes. Seu trabalho os levou para uma conclusão surpreendente sobre quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. Na década de 1950, chegou-se à conclusão de que todas as cavernas ao longo das falésias, incluindo o local de Qumran, era uma única biblioteca, mas que se espalhava por todas estas diferentes cavernas. Depois de ter olhado para o conteúdo desses pergaminhos, achamos que já não pode ser o caso. O que temos em vez disso são cavernas diferentes com diferentes depósitos feitos por pessoas diferentes em momentos diferentes. Quem de fato escreveu os pergaminhos do Mar Morto? Não um grupo, mas diferentes grupos que existiam no judaísmo no século I. Bob Cargill tem procurado os autores dos pergaminhos do Mar Morto. Isso continua a ser controverso, mas ele acredita que encontrou a resposta.
Para ele, os pergaminhos do Mar Morto não são uma coleção, mas diversas bibliotecas de diferentes grupos judaicos. Eu acho que nós aprendemos hoje que nem todos os pergaminhos do Mar Morto foram criados da mesma forma. A teoria inicial era de que um grupo escreveu todos os pergaminhos. Eu acho que podem ter sido colocados em cavernas diferentes por grupos diferentes. Os essênios podem ter escrito alguns pergaminhos, mas alguns sacerdotes também podem ter escrito outros. Pode ser que os zelotes também tenham escrito pergaminhos. E o que estamos vendo é que os pergaminhos do Mar Morto não são apenas uma biblioteca, mas realmente várias bibliotecas de vários grupos. Então, quando fazemos a pergunta, quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto? A resposta é, foram escritos por judeus, não apenas um grupo específico, mas por muitos judeus. Há um acontecimento que une o destino de todos esses grupos com todos os seus manuscritos: a Grande Revolta Judaica. Após 130 anos de ocupação romana, os judeus se levantaram em 66 d.C. Os judeus estavam cansados de serem oprimidos. Eles estavam vivendo sob a ocupação romana por tanto tempo que começaram a lutar. E os romanos não gostaram disso, então vieram e começaram a suprimir a revolta dos judeus. Os romanos não se contentaram em açoitar as pessoas, eles destruíram o templo de Jerusalém. O que você vê aqui é o que os romanos faziam. Eles destruíam as coisas, eles acabaram com uma das maiores obras arquitetônicas do mundo antigo. Eles o derrubaram. O templo se foi, e isso foi o que sobrou de Jerusalém. Este é o principal esgoto de Jerusalém, a cloaca máxima. O historiador antigo Joséfo escreveu que no fim da guerra, alguns judeus se esconderam nos canais no âmbito da cidade e finalmente escaparam por eles. O arqueólogo Ronnie Reich tem escavado Jerusalém há 40 anos. E descobriu recentemente esgotos da época da revolta. É uma descoberta incrível que vai fazer a jornada de Bob chegar ao fim. Os arqueólogos Bob Cargill e Ronnie Reich estão explorando esgotos recém-escavados, encontrados sob as ruas de Jerusalém. Escavamos aqui uma amostra restrita de uma rua pavimentada com pedras que sobe até o monte do templo. E pelas moedas e pela cerâmica, esta é claramente a destruição de Jerusalém no ano 70 pelos romanos. Ronnie Reich acredita que este é um dos caminhos pelos quais os judeus escaparam de Jerusalém. Este foi apenas um caminho engenhoso para escapar. Basta tomar o canal para o Vale do Cedron, e a distância é curta. Em uma noite você está no Mar Morto. Esta via de escape levava refugiados em direção ao Mar Morto. Ela poderia ter sido usada para obter pergaminhos de Jerusalém. Então, se você se salva, você pode salvar tudo que couber nesse canal. Se for importante para você, vale a pena arriscar a sua vida para levar consigo para fora da cidade. Você pode imaginar como é estar fugindo de Jerusalém durante a repressão da revolta judaica. Eles estão correndo para salvar suas vidas. Eles pegaram seus pertences valiosos, pegaram suas bíblias, eles pegaram seus pergaminhos e correram e se esconderam com os pergaminhos em cavernas, por todo o deserto da Judéia. Alguns deles talvez tenham conseguido voltar, pegar seus pergaminhos e fugir. Alguns deles não. Os romanos os perseguiram e os mataram bem aqui, na extremidade norte do Mar Morto. Os guardiões dos pergaminhos podem ter tido o mesmo destino. Seja quem for que tenha escrito os pergaminhos do Mar Morto, o que é surpreendente para mim é que esses judeus pegaram essas coisas, a palavra de Deus, e fugiram com os pergaminhos. Foi seu último ato, morrer para escondê-los, para preservá-los, para que eles estivessem seguros.
Milhares de judeus foram mortos ou escravizados pelos romanos na revolta judaica. Qumran foi destruída, assim como o conjunto da costa ocidental do Mar Morto. O último reduto judaico foi a antiga fortaleza de Massada. Segundo a lenda, os zelotes se mantiveram lá por 3 anos. Os judeus fugiram para o sul, para Massada, porque sabiam que era um lugar seguro. Os romanos cercaram toda a montanha. Eles usavam os judeus capturados como escravos para construir uma muralha de terra até o topo da montanha. Os judeus em cima decidiram que preferiam morrer como homens livres do que viver como escravos dos romanos. Então decidiram fazer um pacto de suicídio coletivo. 10 homens foram sorteados e eles foram encarregados de matar, assassinar todos os outros judeus. E então um desses 10 foi escolhido e matou os 9 restantes. E houve um suicídio no fim. Assim, quando os romanos apareceram na manhã seguinte, todos estavam mortos. A história de Massada é verdadeiramente uma das maiores tragédias de todos os tempos. Quando os arqueólogos escavaram Massada, encontraram pergaminhos iguais aos encontrados nas cavernas de Qumran. A ligação dos pergaminhos do Mar Morto com Massada é que isso resolve o enigma da história dos pergaminhos do Mar Morto. Podemos ter o ato final dos devotos judeus que fugiram da perseguição romana e que tinham estes pergaminhos aqui no topo da montanha e então morreram. Mas eles deixaram os pergaminhos para trás. É bem possível que alguns judeus tenham escondido os pergaminhos nas cavernas e outros judeus podem ter trazido os pergaminhos aqui para Massada. Portanto, isso liga os pergaminhos do Mar Morto a uma das tragédias mais épicas da história. Eu comecei pensando que os pergaminhos tinham sido escritos por um único grupo e vim a compreender que os pergaminhos foram talvez escritos por uma vasta gama de diferentes grupos judaicos. Isso me permite entender os pergaminhos como sendo documentos que falam diretamente a mim e não apenas a um grupo que morreu há muito tempo. Mas estes pergaminhos ainda têm significado para mim hoje em dia. Antes da descoberta dos rolos do Mar Morto, os manuscritos mais antigos das escrituras hebraicas datavam da época do 9º e do 10º século da era cristã. Havia muitas dúvidas sobre a confiabilidade dessas cópias. A análise dos textos encontrados mostra que os textos hebraicos eram bastante fluidos antes de sua canonização. Há textos que são quase idênticos ao texto massorético, embora haja fragmentos do livro do Êxodo e de Samuel com diferenças significativas das cópias modernas. O professor Júlio Treboli Barreira, membro da equipe internacional de editores dos rolos do Mar Morto, declarou: o rolo de Isaías, de Qumran, fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico, durante um período de mais de 1000 anos, pelas mãos de copistas judeus, foi extremamente fiel e cuidadosa. O rolo mencionado por Barreira trata-se de uma peça com 7 metros de comprimento, em aramaico, contendo todo o livro de Isaías. Diferentemente desse rolo, a maioria deles é constituída apenas por fragmentos, com menos de 1/10 de qualquer dos livros. Os livros bíblicos mais populares em Qumran eram os Salmos, 36 exemplares, Deuteronômio, 29 exemplares, e Isaías, 21 exemplares. Estes são também os livros mais frequentemente citados nas escrituras gregas cristãs, o
Novo Testamento. Anteriormente, os eruditos achavam que as diferenças entre o texto massorético e a Septuaginta talvez resultassem de erros ou mesmo de invenções deliberadas do tradutor. Agora, se confirmada a canonicidade de tais fragmentos, os rolos levantam possibilidade para que muitas das diferenças tenham existido devido a variações no texto hebraico. Isso talvez explique alguns dos casos em que os textos em que hoje os cristãos se baseiam citavam o texto das escrituras hebraicas usando fraseologia diferente do texto massorético. Os rolos do Mar Morto confirmaram o valor tanto dos textos massoréticos como do Pentateuco samaritano e de outras traduções bíblicas para a comparação textual. Embora os rolos demonstrem que a Bíblia não sofreu mudanças fundamentais, eles também revelam que é possível, até certo ponto, que houvesse versões diferentes dos textos bíblicos hebraicos usadas pelos judeus no período do Segundo Templo, cada uma com as suas próprias variações. Com exceção, principalmente do livro de Isaías, os fragmentos preservados nesses manuscritos possuem algumas variações que os diferenciam do texto massorético na grafia e na fraseologia. Os fragmentos do Mar Morto ajudam a compreender o contexto da vida judaica durante a ocupação romana em Israel. Tais textos fornecem informações comparativas para o estudo do hebraico antigo e do texto da Bíblia. Chegamos ao fim de mais uma aula do módulo 2, Arqueologia do Antigo Oriente Próximo. A próxima aula será abordado sobre a importância da arqueologia para a compreensão do Novo Testamento. Nesta aula, você aprendeu que a descoberta em 1947 dos manuscritos do Mar Morto foi o achado arqueológico mais importante em relação à fidelidade do texto bíblico. Reconheceu que, ao decodificar os manuscritos, eles jogam por terra o movimento crítico em relação às alterações do texto bíblico no decorrer dos séculos. Relacionou os manuscritos de teor bíblico com os textos massoréticos mais antigos disponíveis.